Com a tela? Tá certo. Bom, boa noite, pessoal. Desculpa pelo atraso. Eu sou a Gabriela, sou assessora de expansão da FEGESP e esse é o nosso terceiro treinamento da série de treinamentos que nós vamos ter. E como que funciona a elevação? Ele é totalmente voltado para o Médio Paulista, então para as EJs que estão em desenvolvimento e também para aquelas que precisam de um auxílio maior. A gente está voltando esses treinamentos hoje, de negociação principalmente, que é uma dificuldade que a gente identificou na maioria das EJs, como prospectar clientes, e através da negociação é uma boa ferramenta, e hoje vamos aprender muitas técnicas de como negociar com o seu cliente. Hoje a gente conta com a Gabriela Fusco Mendes, que ela é estudante de engenharia elétrica, então é uma pessoa super preparada que está aí para auxiliar a gente. Então, qualquer problema que vocês tiverem, pode comentar no YouTube, problemas de link, a gente vai fazer o possível para ajudar. No final, a gente vai lançar um feedback no e-mail daqueles que se inscreveram, então, se vocês puderem, respondam, porque é muito importante que a gente tenha mesmo esse retorno para saber como que está o nosso treinamento. Também, se vocês puderem, curtam o vídeo e se inscrevam no canal, que vamos ter mais 7 treinamentos aí pra frente. Espero que aproveite. E é com você, Gabi. Beleza. Então, boa noite, pessoal. Prazer, primeiramente, em conhecer todo mundo aqui, né, basicamente. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, como a Leide já comentou, manda lá pelo YouTube, tipo, manda pra gente, fica aberto aqui para vocês interromperem com alguma dúvida pontual, tipo, meu prazer preparar e explicar. Então vamos lá, vou começar falando um pouquinho sobre mim. Primeiramente, eu faço engenharia eletrônica na Universidade de São Paulo, aqui em São Carlos. Eu fiz parte da ESC Júnior, a Escola de Engenharia de São Carlos, empresa júnior, desculpa, da Escola de Engenharia de São Carlos, fui gerente jurídico-financeira lá. Em 2012, eu fui coordenadora de expansão e regulamentação. As duas coordenadorias eram juntas nessa época, né? Então eu entendo bastante o que vocês estão passando, né? As EJs que ainda não se federaram. Fui coordenadora de expansão na Brasil Júnior em 2013. Foi uma experiência assim, incrível, né? A gente conseguiu confederar a Maranhão Júnior, entre outras conquistas. Em 2013, ainda fiz um curso de International Business na UCR, que é a University of California, Riverside. Foi incrível, assim, uma experiência de liderança super legal e, basicamente, eu tive que inventar uma empresa e vender para investidores, que eram os professores de negócios, no caso. No ano de 2014, eu participei do Ciências Sem Fronteiras, fui para a Cornell University, uma das universidades da Ivy League. Ótima universidade, né? Foi lá que eu estudei Negotiations, junto com a classe de MBA, graças à minha professora, Erica Dawson, assim, devo muita coisa a ela. E durante o meu ano na Cornell, eu fundei a BRASA Cornell University, que é basicamente a Brazilian Student Association. Agora eu trabalho como gerente de operações no Brasil na BRASA Nacional, que é basicamente uma organização assim parecida com a Brasil Júnior. A gente também tem como interesse desenvolver pessoas para, enfim, mudar a situação do Brasil, né, transformar o Brasil e tipo, se engajar com o Brasil. E no segundo semestre de 2015, vou para a University of Hong Kong. Acabei aprendendo mandarim na Universidade de Cornell. Infelizmente, eles não falam mandarim em Hong Kong, mas eu vou fazer aula de mandarim lá de qualquer forma, né? Eles falam cantonês. Então, vamos começar. Os créditos, basicamente, quase todos vão à Cornell University, a Johnson's Business School, que foi a escola que ofereceu a aula de MBA, que eu tive a oportunidade de fazer, Negotiations Essentials. E começando, então, nosso treinamento, basicamente, com algumas definições. Tem várias definições diferentes, assim, para negociação, que são utilizadas em diferentes casos. Então, basicamente, 3 que eu achei muito interessantes aqui o processo de comunicação com o propósito de atingir um acordo sustentável sobre diferentes ideias e necessidades, processo de interação potencialmente oportunista, pelo qual 2 ou mais partes com algum conflito aparente buscam fazer o melhor acordo através de ações decididas conjuntamente, ou
é o uso da informação e do poder com o fim de influenciar o comportamento dentro de uma rede de tensão. Então, basicamente, por que devemos negociar, né? A gente tem que satisfazer ou proteger um desejo ou necessidade nosso. Então, às vezes, a gente precisa de recursos, né? A gente tem, vamos supor, poucos recursos de alguma coisa e a gente precisa conseguir recursos de outra coisa. E então, depende muito da disponibilidade que a gente tem desses recursos e a gente precisa fazer uma troca, basicamente, de bens e valores, tangíveis, intangíveis. A gente, às vezes, está trocando opiniões, então, tipo, precisamos negociar sobre diferentes opiniões. Ou precisamos, tipo, delegar tarefas, sabe? Coordenação de esforços. Então, a gente tem dois tipos distintos de negociações. O primeiro tipo é negociação distributiva e o segundo tipo, negociação integrativa. Negociação distributiva, então, é basicamente aquele tipo mais negativo de negociação que vem à nossa mente, sabe? É chamada de fixed pie, ou seja, uma torta. Vamos supor que você tenha uma torta e precisa dividir entre 5 pessoas, sabe? Quem pegar o maior pedaço ganha. E, tipo, quanto maior for o seu pedaço, menor vai ser o pedaço das outras pessoas. Então, normalmente envolve negociações de pessoas que nunca negociaram antes e provavelmente não negociarão de novo no futuro. Vamos supor que você vai comprar um carro. Então, quanto mais caro o comprador conseguir te... Aliás, desculpa, o vendedor conseguir te vender o carro, menos o seu pedaço, menor o seu pedaço da torta, né? Então, você vai estar perdendo dinheiro porque ele está conseguindo mais dinheiro. Então, os interesses normalmente servem aos indivíduos que estão negociando, self-serving. É um cenário win-lose. Mais uma vez, como eu já expliquei, né? Quanto mais você ganha, menos o outro ganha. A gente tem também a negociação integrativa, que envolve uma combinação de geração de valores para concessão e criatividade na resolução de problemas. E não existe mais aquela fixed pie que a gente estava comentando na negociação distributiva. A negociação integrativa, você pode criar valor, basicamente. Você pode fazer essa torta, que era fixa, assim, crescer e achar interesses diferentes de cada lado da negociação. Então, é necessária a construção de relacionamento de longo prazo para ganhar ganhos mútuos. Ou seja, vocês precisam negociar mais de uma coisa, provavelmente. É conhecida como cenário win-win, ou seja, se vocês estudarem, buscarem bastante informações assim, e chegarem a um ponto ótimo, os dois saem ganhando. Então, a gente tem dois tipos de valores que podem ser criados ou clamados na negociação. O clamado, né, ele é resultado da negociação distributiva ou zero-soma. Zero-soma porque não vai sair nada de novo lá. O objetivo, então, é ganhar o maior pedaço da torta, que a gente já tinha comentado. Então, clamado, mais uma vez, negociação distributiva. O valor criado é da nossa negociação integrativa, ou soma não zero. Porque a partir de uma negociação que parece ser fixa, né, você cria valor e você vai somar, vai criar valor em cima daquilo. O objetivo é fazer com que ambas as partes se saiam bem na negociação integrativa, como já comentei. Então, valor. Os negociadores devem ser capazes de reconhecer situações que exigem maior uso de um estilo ou de outro. Então, nem sempre, gente, aliás, os dois tipos de negociação não são exclusivos. Muitas vezes você vai ter pontos da negociação, basicamente, índice seria coisas da negociação que vão ser integrativas e outras que vão ser distributivas. E vocês vão ter que reconhecer qual é o tipo de negociação que você deve utilizar em cada ponto. Os negociadores, então, eles devem ser versáteis e utilizar estratégias. A visão dos negociadores tende a ser mais viciada quanto à classificação de negociações. Elas tendem a pensar que as negociações são mais competitivas ou distributivas do que elas realmente são. Então, às vezes, você vai negociar sobre itens com algum outro lado e vocês têm tanto valor a criar, mas você tá tanto com aquele espírito de competição e tipo, nossa, esse cara vai me enganar, que você acaba não criando valor nenhum e não enxergando oportunidades conjuntas. É sempre bom a gente ter isso em mente, né?
Porque se a gente sai dessa caixinha de sempre pensar que é competitivo, a gente pode sair, tipo, criar um cenário win-win e sair com um relacionamento de longo prazo, tipo, bem mais legal do que seria se a gente utilizasse só a negociação distributiva. Se alguém tiver uma dúvida, pode me dar um alô aqui, que eu não vejo o chat. Então, o valor depende, basicamente, né, dos interesses, especulações sobre o futuro, tolerância de risco e tempo. Nessas quatro condições que vocês podem criar ou clamar valor. Às vezes você tem interesses diferentes, às vezes você descobre que as especulações sobre o futuro do outro lado é diferente, a tolerância de risco do outro lado você também tem que descobrir, e é muito importante você saber qual que é o tempo que o seu parceiro de negociação tem. Então, a gente tem dois principais dilemas em negociações, que é basicamente honestidade. A gente fica pensando quanto da verdade um partido revelará ao outro. E a gente também tem o dilema da confiança, ou seja, a gente tem receio de que parte do que o outro partido revelou não seja verídico. Isso atrapalha bastante as negociações, assim, ou te ajuda, né, no caso desses dilemas serem reais. Então, a gente vai começar a falar um pouco, entrar mais a fundo em negociações distributivas, que é a nossa Fixed Pie. Bom, aqui começa a parte mais teórica, assim. ZOPA é Zone of Potential Agreement. Então, é a nossa zona de acordo potencial. A gente tem aqui o valor mínimo do vendedor. Vamos supor, você é o vendedor. Então, você tem um valor mínimo que abaixo daquilo você não vende. E você tem o alvo do vendedor, que é tipo infinito, né, cara? Você quer vender o mais caro possível. Aí você tem, do outro lado, o comprador. O comprador, ele tem o valor máximo que ele aceita pagar por aquele produto ou que está sendo discutido. E o alvo do comprador é pagar quanto menos, melhor, né? Se for possível ele receber, também entra no negativo. Enfim. Então, a ZOPA é essa zona de acordo, é onde o acordo pode ocorrer. É isso que sempre vocês têm que ter em mente, né? Isso que você tem, sempre está tentando descobrir sobre o outro lado. Então, se você for vendedor, né, você basicamente quer saber qual que é o valor máximo do comprador, porque você quer chegar o mais próximo possível disso. Então, a negociação, se ela for fechada, ela provavelmente vai estar dentro dessa área do ZOPA, a não ser que a pessoa seja meio lesada, né, e, tipo, não saiba qual é o seu valor máximo ou o valor mínimo. Então, aqui a gente tem um exemplo do treinamento que eu dei para a ESC Junior, que foi um case de Harvard. Basicamente, a gente estava discutindo uma propriedade em Hong Kong, e o vendedor, basicamente, ele não queria vender um terreno por menos de 50 mil dólares, enquanto o comprador não queria pagar mais de 200 mil dólares. Então, basicamente, a gente não sabia se o vendedor ou o comprador tinham um alvo, e as negociações ocorreram, né? O comprador ou o vendedor, algumas duplas o vendedor se saiu melhor, algumas duplas o comprador se saiu melhor. É nisso que a gente vai se embasar aqui para ter o melhor desempenho. Então, basicamente, esse preço mínimo de venda do vendedor se chama BATNA, onde a gente tem que basear o nosso preço mínimo. É o Best Alternative to a Negotiated Agreement. Basicamente, o BATNA é a outra opção que você teria. Por exemplo, vamos voltar no slide anterior. Se o BATNA do vendedor é 50 mil dólares, é porque ele já tem uma outra oferta pelo terreno por 50 mil dólares. Então, obviamente, que ele não vai vender por menos do que isso, né? Porque ele já tem uma outra oferta. E o BATNA do comprador é 200 mil dólares, porque se ele não comprar essa propriedade, tem outra que ele considera assim igualmente ou menos menos importante para ele, por 200 mil dólares. Enfim, é o que ele aceita pagar. Então, o BATNA significa a melhor alternativa para uma negociação.
ela é adquirida sem a cooperação do parceiro de negociação, ou seja, é uma alternativa externa ao parceiro que você está conversando. Então, se o BATNA for menor do que essa negociação que você tá propondo, aceite a negociação. Se o BATNA for maior do que essa negociação, né, as vantagens do BATNA forem melhores do que esse Negotiation Agreement, rejeite essa negociação. Então, basicamente, quando você começa a negociar com a pessoa, vamos supor que você não tenha comentado sobre o preço ainda, né? Nem o vendedor, nem o comprador. Eu devo ser o autor da primeira oferta? Tem um livro aqui que foi muito divulgado, né? Que chama Never Make the First Offer. Eu perguntei para o pessoal da SQ Junior, infelizmente não posso perguntar aqui, né? Tipo, o que vocês acham? Se você deveria fazer a primeira oferta? Então, a sabedoria comum diz que sim. Diz que não, desculpa. Mas, e se a sabedoria comum ela estiver errada? Então, basicamente, a gente tem um fenômeno aqui que chama ancoramento. Eu vou explicar um pouquinho o que é isso. Antes, vou falar um pouquinho da pesquisa que eu fiz com a galera da SQ Junior. Basicamente, eu perguntei quantos quilos uma girafa pesa. Todo mundo da SQ Junior ficou, tipo, meu, por que ela tá mandando isso, sabe? Tipo, pelo e-mail no treinamento de negociação. O que eles não sabiam é que, tipo, eu dividi duas perguntas, duas turmas que receberiam perguntas mais diferentes. A resposta, então, de quantos quilos uma girafa pesa é de 950 a 1.300 quilos. Mas, basicamente, para uma turma, eu perguntei se a girafa pesava mais do que 200 quilos e a gente teve 24 respostas. A média dessas respostas foi 498 quilos. Para outra turma, eu perguntei se ela pesava menos do que 5.000 quilos. A gente teve 21 respostas e a média foi 1.300 quilos. Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi ancorar, né? Eu ancorei a primeira turma ao número 200 quilos, ao número 200, e a resposta deles foi muito mais próxima desse número, né? Quase 500 quilos. E a segunda turma eu ancorei aqui a 5.000 quilos. Basicamente, a resposta deles, então, foi, tipo, muito mais alta, né? 1.300 quilos, o dobro da outra média. E a outra pergunta que eu fiz para eles também foi: com que idade morreu Mahatma Gandhi? Então, a resposta dessa pergunta era 78, mas para uma turma, eu perguntei se ele tinha mais de 9 anos quando ele morreu. A gente teve, né, 24 respostas e a média das respostas foi 71 anos. Para outra turma, eu perguntei se ele tinha menos de 140 anos. A média das respostas foi 86 anos. Como vocês podem ver, tipo, essas duas perguntas são absurdas. Tipo, teoricamente, elas não deveriam influenciar em nada, mas a gente tem uma diferença aí de, tipo, 15 anos entre uma resposta e outra. Então, fez muita diferença, sim, o ancoramento. Qual a conclusão que a gente chega com isso, né? Faça a primeira oferta. Basicamente, se você ancorar, você jogar... você tem a oportunidade de fazer com que a negociação tenda para mais perto do que você quer. Então, vamos supor que você seja o comprador. Você joga o preço mais alto possível, o vendedor, em vez de lançar o preço que ele estava já pensando, que era um preço lá embaixo, ele já aumenta um pouco esse preço para não parecer ruim frente ao comprador. E outra coisa, tenha sempre um alvo. Então, antes de chegar na negociação, pensa já em qual é o preço que você quer fechar a negociação. Cara, quem tem um alvo se sai muito melhor do que quem não tem. Se você for só pensando no seu valor mínimo ou no seu valor máximo, você vai perder muita grana. Basicamente, muitas pesquisas foram feitas com isso, né? A gente tem duas aqui. Então, efeitos de alvo na negociação. Basicamente, as pessoas que tinham alvo se saíram muito melhores, né? Conseguiram muito mais do que quem foi pensando no BATNA, que era o valor mínimo ou o valor máximo da negociação. Mas tem um contraponto, né? Porque quem vai com alvo e consegue menos do que queria do alvo, sai com uma satisfação muito menor do que quem chega numa negociação focando na bottom line ou no BATNA.
ou no valor mínimo ou máximo, né? Vocês veem aqui a carinha de feliz. Mais feliz e menos dinheiro. Pois é. Então, basicamente, quanta informação você deve revelar? Coloquei aqui powerful information is. Information is power. Pô, cara, informação, cuidado, sabe? Nunca deixa o cara descobrir seu BATNA, seu valor mínimo e máximo, sabe? Fica sempre jogando esses números, aliás, ocultando esses números ou mentindo sobre os números, né? É melhor quando a negociação é distributiva e quando você quer chegar mais perto do que você quer, usando o ancoramento. Então, não revele informações que podem ser prejudiciais à negociação. Não quer dizer que você não pode revelar nenhuma informação, né? Vamos ver. Mas seja mais detetive e menos entrevistado. Então, tenta descobrir qual é do seu parceiro de negociação, entendeu? Tipo, qual que é o BATNA dele? Qual que é o valor máximo que aquele comprador pode pagar? Qual que é o valor mínimo que o vendedor pode oferecer, entendeu? Dá o seu máximo para conseguir aquela informação. Então, desculpa. Então, o que eu devo saber? Basicamente, são essas perguntas que você tem que se perguntar. O que eu não sei e como que eu posso descobrir? Então, já chegue numa negociação pensando, e eu não sei sobre essas coisas, sabe? Você sabe qual é o tema a ser negociado, mas pensa já em quais são os dados que você quer descobrir para levar melhor nessa negociação. O que eles querem? Tempo importa? Quais são as pressões externas? Esse é muito, muito importante. Quais são as pressões em cima dessa pessoa, né? Quais outras opções eles possuem? Então, qual que é o BATNA deles? Por que eles diriam sim? Então, a gente tem algumas ações que as pessoas se comportam de certa forma que é sempre padrão. A gente vê alguns triggers nas pessoas que seriam tipo gatilhos. São respostas automáticas, ou então tipo as pessoas fazem aquilo ou por instinto, sabe, ou por uma coisa que já está condicionada nelas. É tipo quando você pergunta tudo bem e a pessoa responde tudo e você. Ou então você fala bom dia e a pessoa responde bom dia, sabe? É um trigger. Então, a gente vai aprender alguns triggers. A norma da reciprocidade, então, é o que eu comentei sobre informação, enfim. Concessões, a gente tem que ver concessões como presentes, gifts, né? You have to be willing to make concessions to get concessions in return. Então, basicamente, faça concessões se você espera receber concessões também. Você não quer que o cara que está fazendo a negociação saia com gosto ruim, sabe? Um erro, conceda muito, muito cedo. Não faça isso, sabe? Tipo, você tem que, basicamente, ouvir algumas regras de concessões e seguir algumas regras de concessões. O seu parceiro vai estar motivado a ignorar as suas concessões. Por quê? Para basicamente evitar essa obrigação social que ele tem de basicamente ceder reciprocidade, né? Basicamente. Então, a sua concessão será mais poderosa se parecer que a sua demanda inicial é séria e convincente. Então, cuidado com o seu primeiro ancoramento, né? Se você virar com um ancoramento, tipo, impossível e totalmente, tipo, fora do real, o cara já vai manjar que você tá mentindo. Então, basicamente, na verdade, vamos supor que você deu um ancoramento alto e você tirou, sei lá, você falou que uma coisa era R$1.000. Aí o cara falou, mas me dá um descontinho aqui. Então, a concessão que você vai fazer, pensando nesse desconto, né? Se você for lá e der, tipo, tá bom, eu vou dar 50% de desconto, agora R$500. Tipo, como que o cara vai acreditar em você assim, sabe? Tipo, você tem que dar uma concessão convincente, que faça parecer que as suas primeiras argumentações são reais. Então, deixe-os dizer não. Se você fizer uma primeira pergunta, requerir uma primeira concessão, por exemplo, eles fizeram, o pessoal da Cornell, né, fez uma pesquisa com isso, novamente, né, eles perguntaram para um grupo de pessoas que se eles acompanhariam um grupo de juvenis delinquentes numa
viagem de um dia para o zoológico. Tipo, a maioria deles disse não, de jeito nenhum. É esse branco, né? Não. Então, depois dessa pergunta, eles falaram uma coisa, tipo, muito pior. Você gastaria 2 horas por semana aconselhando delinquentes por um mínimo de 2 anos, sabe? Que seria, tipo, muito mais suscetível a não do que a primeira pergunta, mas, porque eles já tinham falado não para a primeira, a resposta, sim, foi para, tipo, 50%. Então, é muito importante, assim, você pedir concessões, mesmo que eles digam não, você continue insistindo, porque é mais provável de que eles digam sim após um não. Então, aqui tá uma tirinha do Calvin, né, engraçado. Ele não consegue após muita insistência. A gente também tem o efeito contraste, basicamente, se você tem um terno caro, que é $1.200. Se você colocar um terno muito mais caro, tipo impossível, de $6.700, esse terno de $1.200, de repente fica, putz, esse terno é comprável, sabe? Então, se a gente aplicar isso à realidade das EJs, assim, acho que faz sentido, vamos supor, um cara te pediu um projeto e você cotou o preço para esse projeto. Então você tem o preço X, né? Mas aí você pode contrastar com esse preço de um projeto, tipo, oferecendo também um projeto muito mais elaborado, tipo, com muito mais detalhes e, tipo, mais caro do lado desse outro projeto. Provavelmente seus clientes vão ficar tentados a adquirir o seu projeto mais barato, né? Que era o projeto inicial. Por causa desse efeito contraste. Então, concessões, basicamente. Se você fizer 2 concessões seguidas, ou seja, o cara pediu um desconto para você, se você for o vendedor, e você deu desconto. Aí o cara continuou brigando com você para dar mais desconto. Aí você deu outro desconto sem que ele tenha, tipo, cedido em mais nenhuma coisa. Parece que você está negociando com você mesmo. E basicamente você perde sua credibilidade na negociação, sabe? Parece que o seu preço realmente é falso. Cuidado. Então, outra dica aqui para descobrir informações do seu cliente é que, basicamente, concessões progressivamente menores indicam proximidade da bottom line. Então, vamos supor que o seu comprador está... ou então, nesse caso, funciona melhor para vendedor, né? Você precisa comprar de alguém. E o vendedor, primeiro, ele te dá um desconto de, sei lá, R$50 em alguma coisa. Depois você continua brigando por mais desconto, ele tira na próxima vez R$30. Aí você continua brigando e, tipo, ele te dá um desconto de R$5. Esse pode ser uma indicação que ele está realmente chegando perto da bottom line dele, ou seja, do valor mínimo que ele pode vender. A mesma coisa a gente pode falar, na verdade, para comprador. Né? Se você estiver aumentando o seu preço e o cara estiver tentando abaixar e ele for concordando com o preço indo para cima, né? Se ele for diminuindo muito a aceitabilidade assim, para concessões, você vai vendo que ele pode estar chegando no valor máximo dele. Então, quando você dá um motivo para o seu preço, enfim, para uma concessão ser realizada, as pessoas tendem a ouvir mais e tipo, a levar em consideração. A gente tem um exemplo aqui de novo da Cornell. Excuse me, I have 5 pages. May I use the Xerox, enfim, machine? Sabe? Então, basicamente, se você chegar com essa pergunta na linha, na fila, desculpa, só com essa pergunta, basicamente você consegue aí uns 60% de sim. Se você der um motivo, isso daí já pula para, tipo, 90%. Mesmo que não faça, tipo, o menor sentido, sabe? Aqui, um cara colocou, tipo, because I'm in a rush, porque eu estou atrasado, tipo, subiu muito os sims. E o outro falou, posso passar na sua frente porque eu tenho que fazer cópias? Tipo, obviamente que ele tá na fila porque ele precisa fazer cópias, mas só de ouvir a palavra porquê, parece que as pessoas ficam mais sensíveis, assim, a dar um sim. Outra coisa, silêncio é uma fonte, assim, de força, né? Seria, às vezes,
às vezes você pode ficar em silêncio quando alguém tenta fazer tipo, alguém te dá uma concessão, ou então fica pedindo concessões de você. Se você ficar em silêncio, parece que você tá pensando, e às vezes o outro partido começa a dar concessões enquanto você tá em silêncio. Tipo, parece estranho, mas funciona muito. Agora a gente vai falar de negociação integrativa, que é um cenário win-win e que, assim, most likely vai aparecer em muitas situações para vocês, assim, sabe? Vocês vão encontrar várias oportunidades de encontrar situações integrativas nas suas negociações. Então, quais são as principais diferenças, né? Na negociação distributiva, a gente tem que os partidos são adversários, enquanto na integrativa eles são resolvedores de problemas. Na distributiva, o goal é ser vitorioso na negociação. E na integrativa, o goal é tomar a decisão mais sábia. Na distributiva, você precisa demandar concessões, enquanto na integrativa, você trabalha junto para determinar quem ganha o quê. Na distributiva, você precisa sempre se ater à sua posição. Então, tipo, deixar a sua posição mais forte possível e não sair dela. Enquanto na integrativa, você precisa focar nos interesses de cada partido e não em posições. Na distributiva, você pode, tipo, é comum que você use táticas, assim, para basicamente enganar o parceiro, ou enfim, não é honesto. Enquanto na integrativa você pode ser mais aberto sobre seus interesses e usar princípios válidos, assim, de justiça. Na distributiva você insiste na posição, enquanto na integrativa você insiste em critérios objetivos e você considera várias respostas. Na distributiva você aplica pressão, enquanto na integrativa você usa a razão. E na distributiva, basicamente, você procura ganhar sozinho, e na integrativa você procura por oportunidades win-win. Então, na prática, a negociação distributiva e integrativa não são mutuamente exclusivas, né? Elas podem ocorrer juntas de várias maneiras. A negociação distributiva tem seu papel em negociação integrativa, assim como, às vezes, né, integrativa tem seu papel, enfim, em distributiva. Você pode encontrar vários elementos das negociações. Negociação integrativa faz a torta ser maior, enquanto negociação distributiva divide a torta, como eu já tinha comentado. Então, a gente entra num cenário aqui em Chicago. Esse é um outro case que eu passei para a SQ Junior, que eles passaram para mim também em Cornell. Basicamente, a gente tem uma indústria de televisão. Essas são as estações independentes de televisão e temos os produtores de televisão. No nosso case, basicamente, eram esses dois lados que a gente tinha numa negociação. O que estava sendo negociado era um programa de televisão entre a estação e o produtor de televisão. Então, a gente tem aqui o comprador e o vendedor e comprador, né? Hollyville é basicamente o vendedor, enquanto WCHI é o comprador. A Hollyville queria vender cada episódio do programa por $35 mil. Aliás, desculpa, gente. $35 mil é o preço mínimo que a Hollyville venderia cada episódio do programa. Enquanto a WCHI compraria por, no máximo, $60 mil cada programa. Mas a gente tinha várias outras coisas a ser discutidas. Assim. Eles tinham vários dados diferentes, cada um desses lados da negociação. Basicamente, o nosso comprador, assim, quanto mais runs eles pudessem passar, eles teriam quanto menos runs, desculpa, gente, eles teriam um preço negativo, assim, sabe, um prejuízo no que eles compraram. E o Hollyville, quanto menos eles pudessem passar episódio, né, mais eles ganhariam. Então, eles tinham, assim, interesses diferentes, né? Esse caso é o da negociação distributiva, que a gente vê claramente que quanto mais um está perdendo, mais um está ganhando.
mas os preços são completamente diferentes. Então, nesse caso, os runs por episódio valem muito mais para WCHI. Enquanto, vamos supor, se a gente tivesse... se a gente focasse em quantos anos, em quantos meses, assim, quantos anos cada um iria pagar, a gente tem que... Isso daqui importaria muito mais para Hollyville do que para WCHI. Às vezes pode parecer um pouquinho difícil, gente, para vocês entenderem sem ter lido o caso, né? Mas basicamente é só para vocês verem como que os interesses são diferentes aqui e como um está perdendo muito mais em uma questão, que é o caso da WCHI em runs por episódio, e como o Hollyville está perdendo muito mais se demorarem para pagar, né? Se demorar mais de 4 anos, por exemplo, o cara tem que rejeitar esse projeto. Então, a gente tem uma outra oportunidade aqui, um outro programa rolando junto nesse case, que basicamente tem uma zona de Zopa e que deve ser negociado, né? Então, a gente começa a pensar em todas essas coisas sendo negociadas ao mesmo tempo. É isso que caracteriza, basicamente, uma negociação integrativa. Integrativa, você tem vários assuntos, né, a serem tratados. Então, aqui a gente tem 3 exemplos, né, baseados no preço por episódio, no número de runs e no número de... Como traduz o runs, gente, vamos supor, no número de vezes que o episódio vai passar e no financiamento desse negócio aí, tipo, como que o cara vai pagar. Basicamente, então, a gente tem as situações A, B, C descritas ali do lado. E a gente começa a pensar em como otimizar isso, pensando numa negociação integrativa. Então, basicamente, se a gente adicionar uma negociação a mais, vamos supor que você tenha um projeto lá da sua empresa júnior. O cara quer fechar um projeto de, sei lá, arquitetura com você. Se você oferecer, além do projeto de arquitetura, o projeto de engenharia civil, sabe, por mais um preço X, entra basicamente a questão da negociação integrativa. Vocês podem vocês podem criar valor. Então, basicamente, entra nessa questão aqui do nosso case, a gente pode ir para as linhas D e E, que é basicamente muito mais gente ganhando, né? Tipo, você vê ali Hollyville's Profits e WCHI Profits. Se eles negociarem outro programa, além dos programas que eles já estavam pensando, tipo, todo mundo vai ganhar $10 mil a mais, enfim. 10 mil dólares, não, desculpa, ou, tipo, depende de quanto eles negociarem ali, né? Basicamente, se a gente pensar em otimizar os runs e o financing, que como a gente viu lá atrás, eram dois interesses diferentes, assim, um prejudicava muito, muito mais o outro, enquanto o outro não prejudicava tanto. Se a gente pensar em otimizar isso daí, mas conhecendo já a informação do outro lado, a gente pode chegar também a uma posição muito melhor aqui. Então, basicamente, a gente adiciona os juniors, né? Desculpa, gente, tá faltando um slide aqui. Mas, enfim, ele vai chegar, você pode chegar a uma linha muito maior ali. A gente também tinha um problema em avaliações, basicamente, desses 2 partidos no case. Então, basicamente, cada um tinha uma estipulação para o futuro. Isso pode acontecer também, por exemplo, se você estiver fazendo um plano de negócios para uma empresa, se você estiver vendendo isso daí para alguém, para um microempresário. Ele pode ter na cabeça dele de que esse plano de negócios vai ajudar eles a crescerem em 20%. E o que você está vendendo para eles é que vai crescer, tipo, 50%, sabe? Usando uma hipótese aqui, né? É isso que aconteceu no case. Então, tinha diferentes expectativas aqui. Às vezes, você pode criar contingência, então. Você pode, basicamente, prometer uma coisa, né? Que é, por exemplo, vocês prometem, assim, que com o plano de negócios, o cara vai ter 50% ali, ele está achando que vai ter 20%. Então, vocês não chegam a um acordo fixo. E vocês precisam de uma proteção contra a mudança de planos. Por exemplo, se realmente acontecer do cara ganhar 20% de crescimento em vez de 50%, né? Você pode virar um acordo mais eficiente. Então, você pode ter uma contingência. Você fala assim para o cara,
pô, se você ter menos de 50%, faz o seguinte, eu vou te devolver tanto dinheiro, sabe? Ou então, basicamente, se você ganhar mais do que 20%, eu vou ter uma participação nesse seu lucro que você teve. Então, isso é muito comum de acontecer. Eu já vi acontecendo em empresas juniores, assim, e é muito benéfico, assim. Você pode expandir e criar valor para vocês e para o empresário. Então, se você adicionar a contingência, basicamente, aqui estava o que estava faltando, gente, no outro slide. Pô, olha só quanto mais vocês podem ganhar, tá vendo? Tanto para o Holyville quanto para o WCHI, foram lá, a linha foi lá para o FG, tipo, os dois ganhando muito mais do que o inicial que estava ali, A, B e C. Então, a gente tem 6 benefícios de acordo com contingentes. Ó, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, lembra, tá? Essa parte pode ser um pouquinho difícil, porque é basicamente otimização de negociações. Por favor, perguntem. Bom, então, os 6 benefícios dos acordos contingentes. Construir sobre diferenças, diagnosticar a honestidade da outra parte. Por exemplo, se o cara não quer topar fazer um acordo contingente, é porque nem ele confia no que ele está oferecendo ali, né? Reduzir riscos por meio do compartilhamento de riscos. Então, cara, se você tem ali, vamos supor, você fez o plano de negócios, né? E vocês firmaram que se o cara ganhar mais de tanto por cento, sabe, tipo, no lucro dele, vocês vão ganhar também. Tipo, você vai se esforçar ao máximo para fazer um plano de negócios top, assim, né? Para que o cara ganhe mais, você ganhe também. E basicamente, se você tiver alguma coisa a perder, se eles estiverem perdendo também, tipo, isso vai fazer com que a negociação também seja, tipo, você esteja bem engajado com essa negociação. Você aumenta o incentivo para outras partes performarem melhor, administra vícios de tomada de decisão e soluciona problemas de confiança, ou seja, falta de informação. Então, lições aprendidas das negociações integrativas, quando a gente está criando valor. Procure sempre por questões passíveis de trade-offs que possam criar valor. Adicione itens na negociação, que nem é o caso do programa Juniors, né? Ou então do nosso programa, vamos supor, do nosso projeto de engenharia civil, que foi adicionado ao de arquitetura, que beneficiem ambas as partes. E procure por diferenças em preferências de tempo, preferências de riscos, expectativas. Por exemplo, às vezes o cara vai pagar muito mais se você diminuir, sei lá, se você concluir o projeto 2 semanas antes do que você está prometendo, e você nem sabe disso, sabe? Às vezes o tempo não é um assunto sensitivo para você, mas é muito sensitivo para outra parte. Então, esteja sempre ligado para essas coisas, porque vocês podem mexer bastante no preço conforme as informações que você descobre sobre o outro partido. E, basicamente, ver qual que é o tipo de risco que o cara está disposto a tomar, né? Que o outro partido está disposto a tomar. E alinhe bem as suas expectativas conforme aos projetos, para que vocês estejam basicamente, né, na mesma página e possam entender melhor o que um quer e o outro quer, quais são as suas preocupações, enfim. Então, basicamente, conseguir informação para a criação de valor. Falo isso de novo, gente. Foca em informação. Construa confiança e compartilhe informações. Faça perguntas. Ceda algumas informações. Faça múltiplas ofertas ao mesmo tempo. Procure por acordos posteriores a acordos prévios. Então, basicamente, uma coisa que eu percebi nas negociações que eu fiz lá no MBA da Cornell é que acordos posteriores tendem a serem muito mais otimizados, assim, do que acordos prévios, sabe? Às vezes você já negociou uma coisa, mas quando você para negociar de novo, parece que a pessoa fica muito mais aberta. E você, enfim, já consegue mais algumas informações. A gente também tem a situação que pode acontecer quando não há acordo. Então, quando seus interesses são completamente divergentes, gente, presta muita atenção, sabe? Tipo, toma cuidado quando não há zopa realmente, sabe? Tipo, cuidado com o tanto de mentiras que você vai utilizar, sabe? Em, tipo, uma negociação distributiva, ou mesmo numa que parece ser integrativa, sabe? Às vezes você tá mentindo
E é uma coisa, assim, vital que a pessoa precisa saber, sabe, para fechar um acordo com você. Então, cuidado para você não chegar nisso, né? Você não pode cometer uma fraude. Fraude é o crime ou ofensa de deliberadamente enganar outros com o propósito de prejudicá-los, usualmente para obter propriedade ou serviços dele ou dela injustamente. A gente teve um case desses na ESC Junior, basicamente, que o vendedor teve que mentir. O vendedor não, o comprador teve que omitir a sua identidade, assim, e mentir muita coisa. Basicamente, ele estava tentando comprar uma casa do vendedor e o vendedor queria que a casa não fosse utilizada para certas finalidades. Basicamente, o comprador ele queria usar a casa para essas finalidades e ele enganou o vendedor para conseguir comprar a casa, né? Para onde vai parar isso? No tribunal. Então, cuidado. Então, ética manda lembranças. Pensa sempre em reciprocidade, tipo, você quer que isso aconteça comigo? Em todas as negociações, tipo, o que você for fazer com o outro lado, pensa se você quer que isso, tipo, que isso aconteça com você. Publicidade. Se esse caso for alardeado para todos os lados, né? Você quer que isso apareça na capa do New York Times? Tipo, isso vai fazer bem para sua empresa? Tipo, qual vai ser o efeito disso, se isso for para o público? Amigos, você contaria o que você fez? Tipo, essa desonestidade toda que você usou, sabe, em uma negociação, tipo, o que você conseguiu, enfim. Universal. Você aconselharia alguém a fazer o mesmo que você fez na negociação? Ilegal. Quais podem ser as consequências disso? Cuidado, hein, gente. Pensem bem. Então, basicamente, às vezes a gente tende a utilizar representantes em algumas negociações. Por exemplo, você é o gerente de um projeto, né? Vamos usar uma situação bem local aqui, que é em uma forma minimizada, assim. E você precisa que outra pessoa vá em seu lugar negociar o projeto que é seu. Então, basicamente, essa pessoa, ela tá mais experienciada que você, né? Mas ela tem alguns interesses diferentes do que o seu. Então, quando você contrata a gente, né, voltando de novo para uma situação mais universal, vamos supor que você quer comprar uma casa e você contrata um agente aí para ver isso para você. Eles são experts. Eles mantêm sua distância, relacionamento e reputação, ou seja, então você não vai ter que lidar, né, com o cara que vai te vender a casa. Eles têm conhecimento local, táticas que você desconhece. Isso é muito bom, assim, quando você não tem um bom relacionamento com outro partido, então contratar um cara que vai não mediar a negociação, mas, tipo, te representar para negociar alguma coisa. E se você não tem tempo, está longe, ou algo impeça de representar você mesmo, aí é bom de utilizar um representante ou um agente em uma negociação. Mas cuidado. Então, os objetivos do representante podem não ser os seus. Tem vários degraus de inflexibilidade, né? Então, voltando mais uma vez para, sei lá, a empresa júnior. Se você mandou um cara negociar para você, tem mais barreiras de comunicação, toma mais tempo. Então, tipo, o cara tem que negociar com a pessoa que você negociaria, né? E depois negociar contar isso para você de novo e você falar outras coisas para o cara continuar negociando, sabe? Toma muito mais tempo. E ele pode usar táticas que você não usaria, por exemplo, às vezes ele pode ser grosso, né, com o seu cliente. E esse caso não se adequa à empresa júnior, né, mas custa dinheiro, muitas vezes, quando você contrata, por exemplo, um agente imobiliário para cuidar dos seus affairs. Ou então, quando você tem um representante de compras em algum lugar. Basicamente, você vai estar pagando esse cara, né? Então, no caso de agentes imobiliários, tá aqui, né, um contraponto também, eles conseguem preços melhores para suas próprias casas. Uma pesquisa foi feita com isso, né? 3,7% melhor. Não há diferença na porcentagem de casas vendidas pela imobiliária e as que são vendidas pelos próprios donos. Então, assim, o que ele vai vender basicamente seria a mesma coisa que o vendedor mesmo
vendendo. E o fato é que as casas vendem mais rápido realmente com agentes. Então, embora tome mais tempo, né, aqui, e tenha mais barreiras de comunicação, isso daí acaba rolando mais rápido por causa das vantagens, né? Ele tem táticas que você desconhece, conhecimento local, enfim. Então, como utilizar representantes confortavelmente? Basicamente, você pensa em um cara que tem boa reputação, confiança, compatibilidade, sabe? Pesquisa isso. Tenha certeza de que ele sabe os seus objetivos e interesses. Decida os procedimentos e passe isso para ele. Decida quanta autoridade que ele vai ter para fechar algum negócio em seu lugar. Seja claro na compensação, então, tipo, quanto que esse cara vai ganhar. Discuta a agenda para acompanhamento do caso, basicamente. Então, você precisa ficar realizando um acompanhamento constante, assim, de tudo que ele faz. E por último, a gente tem aqui Job Negotiation, né, que não vou entrar muito a fundo, porque acabei não entrando também com o pessoal da ESC Junior, acabou ficando tarde para o curso, mas só alguns toques, então, para vocês utilizarem que vocês aprenderam aqui nesse curso, que foi bem rapidinho. Por que a gente não negocia? Tipo, por que a gente tem medo de negociar quando se trata de emprego, né? A gente tem medo de perder o acordo. A gente tem medo de criar um conflito com, sei lá, o cara do RH, de emoções, então de ficar ansioso, sabe? Tipo, lidar com isso, de ouvir não para sua negociação, para sua tentativa de negociação. E a gente, às vezes, tem a sensação de que a gente não merece o que a gente está pedindo. E isso, às vezes, nos impede de tentar uma negociação melhor pra gente, quando a gente está tentando um emprego, né? Vamos supor que a gente está negociando o salário. Então, basicamente, o custo de não pedirmos. Então, a gente quer um salário maior. Então, olha só, gente. Tipo, tem um salary gap, assim, muito grande, né? Entre as pessoas que, tipo, pedem mesmo e, tipo... Basicamente, uma pessoa que está começando a carreira e não manda muito, e uma pessoa que está encerrando a carreira, né? Então, essa pessoa, ela teve que pedir muito para chegar até o fim. Por que devemos negociar? Basicamente, a gente quer melhorar um acordo e a gente quer fazer uma oferta que, às vezes, não é atrativa, se transformar numa oferta atrativa de emprego, aí no caso. A gente quer estabelecer um histórico de salário, então, tipo, subindo, né, o cara vai olhar isso. A gente conquista o respeito dos demais empregados, então, tipo, você tá ganhando porque você realmente mereceu, tipo, você negociou isso. Você demonstra habilidades de representação da empresa. Então, basicamente, eles vão pensar em escolher você para representar a empresa em outros lugares, né, para negociar alguma coisa. E, basicamente, comparação e uma meta mútua, né? Então, vocês dois, tipo, você quer mais salário, né? Mas, em troca disso, tipo, você vai fazer um trabalho muito bem feito. Algumas considerações. O que a gente tem que pensar, então, quando bater aquele medo, assim, de negociar. Ambos os lados têm o interesse em fazer você feliz. Então, tipo, eles querem que você esteja, tipo, satisfeito trabalhando lá. Você está negociando, vocês dois, né? Você está negociando com boa fé. Tanto o cara que tá lá no RH, tipo, te contratando, ele tá com boa fé, sabe? Pra, tipo, pensar, considerar o seu caso. Você está aproveitando oportunidades para construir um relacionamento. Então, basicamente, negociando ali, né? Você pode encontrar oportunidades integrativas, não só distributivas, né? Principalmente esse salário, né? Você tem muitas coisas a discutir, que, tipo, tem um peso diferente para cada um, como o bônus, as férias, enfim. O mesmo caso do nosso case anterior, né? Estações e produtores de televisão. E não tem uma estratégia correta. Basicamente, você pode usar várias estratégias, enfim. E várias delas vão funcionar, várias delas não vão funcionar. Depende muito da pessoa e do cargo que você está tentando. Então, basicamente é isso, gente. Obrigada. Esse é o meu e-mail. Alguém tem alguma dúvida?
Gabi, eu vou ler as perguntas aqui que a gente recebeu, mas muito obrigada pelo tempo que você despendeu aí pelo treinamento. E agora a gente vai abrir para perguntas. Todo mundo que tiver alguma dúvida pode comentar lá no YouTube mesmo, nos comentários. Então pode mandar sua dúvida que a gente vai responder. E a primeira pergunta é o seguinte: em muitas EJs acontece a prospecção por clientes acontece através de telefones. Então, uma grande dificuldade é passar pela secretária e conversar com uma pessoa estratégica dentro da empresa. O que você recomenda como técnicas de negociação para conseguir, primeiramente, passar por essa barreira e depois convencer o cliente a marcar uma reunião ou até possivelmente uma venda de projetos? Bom, basicamente, esse seria um caso de prospecção ativa, né? Ou, bom, só para a pessoa que perguntou, não sei se ela pode responder. Essa pessoa, tipo, já teria entrado em contato ou seria basicamente divulgação de um projeto? Bom, Eu acho que é mais para venda mesmo, para entendi. vender o projeto. Beleza. Basicamente, quando você está conversando com uma secretária, né, eu acho que, tipo, a principal coisa em xeque seria a credibilidade que você está passando, assim, da sua empresa júnior, enfim. Eu acho que vale muito a pena você pesquisar antes sobre o seu cliente, né, tipo, tenta saber do que ele precisa. E se pô, você tem um projeto que você já tem essa informação, sabe, que ele está procurando, busca passar credibilidade. A gente é da universidade tal, sabe, é acompanhado pelos professores tal. Minha experiência no EJ foi basicamente essa, sabe, sempre que a gente mencionava que era tudo acompanhado por professores, pessoas já formadas, que a universidade, tipo, tem toda, apoia a empresa júnior, sabe, tem toda uma infraestrutura, tipo, passar uma segurança, eu acho que faz isso passar, pelo menos, da secretária para o cliente propriamente dito, né? Ou então você realmente conversa, tipo, se você já tiver tido contato com o cliente, sempre menciona isso, né? Basicamente, passa a impressão que você já é um conhecido, sabe, do cliente. Eu lembro que eu mesma tive que ligar, não é um caso de um projeto, mas eu tive que ligar para o presidente das Olimpíadas e eu liguei, tipo, quem atendeu foi a secretária, sabe? Mas porque eu já tinha conversado com ele no e-mail, ele já tinha passado esse conhecimento para ela. Então, o melhor caso, assim, né, seria você já ter tido algum contato prévio com o seu cliente, assim, e, tipo, make sure que ele comente alguma coisa com a secretária, né? Esse eu acho o caminho mais fácil. Como é uma situação de vendas, né, eu imagino que vocês já tiveram um contato prévio, acredito, né? E não seja uma venda ativa, tipo, você não esteja tentando chegar a esse cliente pela primeira vez. Se for pela primeira vez, é o que eu acho que é o que eu comentei, né? Credibilidade, tipo, passar segurança e, tipo, utilidade, né? Principalmente, tipo, para a secretária, para ela passar para o cliente. Tocou em uma coisa que o cliente já já conversou com a secretária, ela provavelmente vai passar o telefone. Ok, uma outra dúvida é que, por exemplo, se no caso você for mandado a secretária falar e te caminhou para o cliente, como que, além de passar essa credibilidade, você recomenda, por exemplo, falar, comentar do portfólio, você acha que ficaria uma ligação meio longa? O que você acha interessante falar, assim, né, para o cliente diretamente, a fim de conseguir uma reunião para conversar pessoalmente, que é um pouco mais fácil de convencer ele a fechar um projeto? Seria legal falar da empresa júnior? Seria legal falar do que a empresa faz? Por onde mais ou menos deve nortear a ligação? Pô, cara, uma coisa que eu acho super importante é falar de projetos passados, assim, algum sucesso passado, algum nome conhecido ou cliente que já fez o projeto com vocês, sabe? Se vocês tiverem algum dado de funcionamento, de, tipo, de comprovação do que você já fez, sabe? Eu acho que, tipo, é forte, assim. Por exemplo, se você estiver tentando vender, sei lá, um projeto
de engenharia de produção, né? Aqui fica mais fácil de falar um plano de negócios, tipo, falar de alguns resultados que vocês já coletaram sobre projetos passados, o nome de alguns clientes, né? Principalmente se esse cliente que você estiver ligando conhecer algum dos seus clientes passados, eu acho que tipo levanta muito o interesse dessa pessoa, né? Basicamente, acho que ficar rodando em cima do que, sabe, sei lá, dados da empresa júnior, eu acho que é mais quando o cara pergunta, assim, sabe? Porque, tipo, aí ele fica intrigado já com, tipo, a credibilidade da empresa júnior, sabe? Tipo, quando vocês foram fundados, quando não sei o quê. Mas sempre menciona que, tipo, tem acompanhamento do professor, a gente tem projetos de sucesso, a gente tem uma lista de clientes satisfeitos aqui. Nosso último projeto foi, tipo, nesse caso, sabe? Tipo, deu super certo. Eu acho que vale muito comentar de casos passados, assim, para atrair o cliente a marcar um call. Legal. A outra pergunta que a gente tem, como que você consegue, por exemplo, tá numa negociação e o projeto é muito estratégico para a EJ, para desenvolver membros, mas também a EJ precisa muito do faturamento e o projeto é muito estratégico. Como que você pode garantir o preço, talvez dando o primeiro valor para o cliente, mas normalmente o cliente de EJ dá aquela chorada no final. Como que você consegue garantir o preço para que seja bom para a EJ e para o cliente também? Bom, eu utilizaria todas essas táticas aqui, né? Como eu comentei com vocês, vocês vão ter um Zopa, então tenta descobrir o máximo de informação do cliente, sabe? Em vez de, tipo, ficar só cedendo informações de vocês, do preço de vocês, né? Vamos voltar para cá. A gente tem nosso Zopa aqui. Tenta descobrir essas informações. Passa bastante tempo conversando com o cliente, sabe? Sobre a vida dele, sei lá, como tá indo a empresa. Converse muito mais sobre ele para saber em que situação realmente ele se encontra, sabe? E, tipo, tenta identificar onde que o cara tá blefando. Presta bastante atenção em, tipo, sinais de mentira, sabe? Quando o cliente, ele tá passando a mão, tá tapando a boca, sabe? Tipo, enfim. Vocês podem assistir uma série de vídeos no YouTube, né? Eu passei pra galera também, de, tipo, sinais de que a pessoa tá mentindo. Às vezes você vê que o seu cliente tá blefando, sabe? Mas também dá para perceber, tipo, quando ele curtiu o projeto e ele realmente quer fechar o projeto, sabe? Normalmente, ele vai ter um BATNA, né? Ele provavelmente pesquisou com outras empresas esse projeto que ele está vendo com vocês. É o que acontece com muitas EJs. Então, tipo, tenta descobrir qual que é esse BATNA, sabe? Tenha certeza que as suas vantagens estão acima, sabe? Seja o preço ou, enfim, a qualidade do projeto, né? O que vocês estão oferecendo, tenta adicionar valor à discussão, sabe? Adiciona um outro projeto, pensa em acordo de contingência, que é o que eu comentei com vocês, né? Para otimizar a negociação. Você pode transformar isso daqui numa negociação integrativa mesmo. Então pensa nisso. E basicamente, cara, foca em informação, sabe? Tenta conseguir o máximo que vocês podem, sabe? Tipo, não briga com o cliente, fideliza esse cliente, sabe? Mas lembra sempre da sua ZOPA, da sua zona de negociação. Basicamente, para negociar projeto aqui, faça uso desse treinamento, sabe? Marque tudo, ancore, porque se você ancorar, cara, ele vai chorar, mas, tipo, ele vai chorar menos do que se você não tiver ancorado. Legal, muito obrigada. A terceira pergunta é a seguinte: pode-se dizer que fazer a primeira oferta para ancorar o valor final para mais próximo ao seu é bom, independentemente de que lado você está da negociação? Tá, vai ser bom. Então, sempre reconheça, né, todas as oportunidades integrativas que você tem nessa negociação. Às vezes você está lidando com um cliente, né, que você vai, tipo, negociar frente, sabe? Ou então, se você fizer um ancoramento muito estúpido, né, tipo, muito alto ou muito baixo, sabe? Tipo, que o cara vai desconfiar, provavelmente isso vai
vai acionar um trigger nele, né? Que é basicamente, poxa, essa pessoa tá mentindo pra mim, sabe? Não vale tudo isso. Então, cuidado com o ancoramento. Assim, ancoramento vai te ajudar. Vai. A primeira oferta, tipo, vai fazer diferença? Vai. Tá provado isso, sabe? Tipo, normalmente faz diferença sim. Tá o preço, sei lá, do cara em R$ 20, sabe? Tem algumas pessoas que já estão ligadas em ancoramento e, tipo, isso não vai funcionar, obviamente. Mas o normal é que funcione. Então, basicamente, tipo, tenta ancorar, né? Tenta trazer o preço, tipo, faz um ancoramento um pouquinho. Aliás, pode não ser pouquinho, sabe? Tipo, um ancoramento aceitável, mas que esteja acima do seu alvo. Porque aí o cliente vai chorar, vai chorar, vai chorar, e aí você vai descendo, né? Fazendo concessões no início um pouco maiores e depois diminuindo para cada vez menores, para você chegar no seu alvo e parecer realmente consistente, né? Que você está realmente chegando no seu bottom line, que é o seu limite. E presta bastante atenção, né? Na disposição do cliente, assim, inicial, né? Para você decidir qual vai ser o seu valor de ancoramento. Ok, muito obrigada. Bom, a gente não tem mais perguntas. Eu quero agradecer em nome da FEGESP a você, Gabriela, por ter expendido o seu tempo. Então, se você tiver mais alguma coisa para falar também, pode agradecer. E a gente vai deixar o link do Forms de feedback lá na descrição do vídeo também. Então, quem puder, por favor, responda. E também fique ligado lá no evento do Facebook para os próximos treinamentos. Então, ainda não acabou, vai ter muita preparação ainda. E é isso, espero que vocês tenham gostado e boa noite. Tá bom, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.